Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra. Hoje eu pretendo pregar duas mensagens no livro de Tito e uma terceira mensagem no livro de Filemon, que o objetivo é nós reforçarmos os ensinos da lição da escola bíblica dominical, que possivelmente está na reta final aí, né, Jader? Então nós vamos reforçar fazendo então esse estudo. E o nome que eu dei para essas duas mensagens é Agentes de Transformação. Eu percebi a lição de Paulo a Tito neste livro, este propósito também. Hoje falaremos sobre a esperança da vida eterna. Na verdade, vai ser mais uma introdução mesmo do livro de Tito, e nós vamos então tirar as lições, aplicando, né? Como se fosse as lições. E na semana que vem que nós vamos falar sobre um outro assunto, sobre a nova família em Cristo e a nova humanidade em Cristo. Vamos ler então o capítulo 1 da Epístola de Paulo a Tito. Tá bom, a versão é essa mesma. Vamos então ler, diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução nem insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Até aqui. Meus irmãos, quem escreveu esta carta foi Paulo. Ele escreveu a Tito. Tito, ele foi um seguidor grego de Jesus. Foi colega de trabalho e companheiro de viagem de Paulo, e Paulo então atribui a Tito a tarefa de ir
a Creta com a missão de restaurar a ordem numa rede de igrejas domésticas. Claro que nós estamos falando das igrejas primitivas, e Creta é uma região, para nos situarmos aqui, não tem o calcanhar da Itália ali? Então, abaixo do calcanhar um pouquinho fica a Grécia, e abaixo da Grécia a ilha, a grande ilha chamada Creta. Ali existiam várias cidades também, povoados, e espalhados naquela região haviam comunidades cristãs, né? Pessoas que estavam se convertendo ao Evangelho. Por ser uma ilha ali no mar do Mediterrâneo, então, naturalmente haviam portos, né, de navios, riquezas, muitas pessoas, parecido com Coríntio, né, com a cidade de Corinto, perdão, e nesses portos estratégicos que serviam várias cidades, haviam também crenças populares. Eles acreditavam em vários deuses gregos, e o principal era Zeus, o mais idolatrado, porque eles criam que Zeus havia nascido na ilha de Creta. Esse deus cretense, a história dele, de Zeus, era que os mitos e histórias diziam que ele seduzia mulheres, mas mentia também muito para conseguir o que queria. Prestem atenção na força de uma crença local. Eles acreditavam que Zeus mentia para conseguir as coisas. E a cultura cretense, ela foi notória no mundo antigo. E uma das palavras gregas para mentiroso era cretizo, ou um ser cretense. Então, o termo cretense ou cretizo, que vinha dali da região de Creta, significava mentiroso, e que estava aí ligado totalmente à crença do deus Zeus. Os moradores de Creta eram conhecidos pela sua traição e pela ganância. A maioria dos homens da ilha serviam como soldados mercenários, e por isso as cidades ali na redondeza eram cidades totalmente inseguras. Eram também atormentadas pela violência e a corrupção sexual. O combate, então, do apóstolo Paulo foi o Deus revelado através de Jesus, é totalmente diferente do Deus Zeus. Claro que esse Deus aqui com D minúsculo, né? Porque o caráter de Cristo estava firmado na fidelidade e na verdade. E o modo de vida do cristão deveria ser também sobre a verdade, uma vida diferente, para testemunhar naquela comunidade de Creta, de que aqueles que se convertiam, então, eram de fato diferentes, viviam uma vida de fidelidade ao Senhor, de amor e de cuidado. Então, o modo de vida do cristão deveria ser também sobre a verdade. E o que será uma mudança grande para esses cretenses? A mudança de vida das comunidades influenciaria, então, a cidade, a Creta, e as pessoas, e aquela região, então, poderia ser transformada a partir do Evangelho. Ou seja, Creta estava precisando de Jesus. E Jesus seria, então, apresentado através destas comunidades domésticas, essas igrejas domésticas. Não foi à toa que Paulo escolheu Creta para
alcançar aquela região no Oriente de uma forma mais eficaz. Por ser um polo, né, um lugar com muita gente, muito movimento, então Paulo tem o trabalho de implementar a pregação do evangelho naquela região, porém, falsos líderes se infiltraram por alguma ocasião nessas comunidades domésticas e que estava deturpando os ensinos dos apóstolos naquele lugar. Por isso ele então envia Tito para visitar essas comunidades domésticas no intuito de proteger a verdade e o coração destes irmãos. O objetivo era de instruir as comunidades sobre dois assuntos: o novo tipo de família, a partir de Jesus, nós vamos ver isso na semana que vem, e o novo tipo de humanidade que o evangelho poderia criar nessas comunidades cretenses. Perceba que Paulo olha para o campo missionário na perspectiva de uma mudança cultural, e não somente para que as igrejas estejam cheias, para que pessoas se convertam e venham para dentro. Pelo contrário, a perspectiva de Paulo é que as pessoas se convertam, mas que façam a diferença lá fora, para que haja então uma mudança naquela região chamada Creta. Então a primeira mensagem de Paulo a Tito é sobre a esperança da vida eterna. Versículo 1 e versículo 2 diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Compreendendo a cultura da mentira, o cretizo, o cretense, por causa de Zeus, o deus grego, o apóstolo Paulo faz questão de dizer aí no versículo 2, o Deus que não pode mentir. Você vê que não é à toa, né, que as palavras estão distribuídas na Bíblia. O nosso Deus, ele não pode mentir. Então, a esperança da vida eterna, dito aqui na carta, tem a ver com a nova criação em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não se vive uma mesma vida de cegueira espiritual, uma vida no pecado, depois que conhecemos a Cristo. Porque Paulo afirma que a esperança da vida eterna nos proporciona, então, uma nova criação. Uma nova criação. Nos tornamos uma nova criatura em Cristo, prometida por um Deus que não mente. Um dos problemas nas igrejas cretenses era o sincretismo religioso. Ao mesmo tempo que eles estavam aprendendo e aplicando os ensinos de Cristo, sobre Cristo, alguns ainda acreditavam nos deuses gregos. Então, a orientação que Paulo dá a Tito é de nomear novos líderes para cada comunidade da igreja e substituir os líderes corruptos, porque estes precisavam ser confrontados. Nesta primeira missão de nomear novos líderes para cada comunidade, então Paulo destrincha as características, como nós já lemos. Uma equipe com as características com anciãos, ou seja, pessoas mais maduras, né, maridos e pais puros, com um modo de vida totalmente diferente da cultura cretense. Pessoas com testemunhos de vida,
para poder dirigir então essas comunidades domésticas. Conhecidos pela integridade, ou seja, a fama que eles tinham, devoção total a Jesus, autocontrole e generosidade, tanto em suas famílias como na comunidade em geral, e também aqueles que ensinavam as boas novas sobre Jesus, na escolha então dos novos líderes para aquela comunidade. E substituir os líderes corruptos, por quê? Porque Paulo identificou alguns dos professores, dos líderes, aquele argumento da circuncisão. É a mesma situação que ocorreu na Galácia, onde as pessoas, que estes cristãos judeus, eles estavam pregando que para se converterem a Cristo, o messiânico, eles deveriam observar, continuar observando as leis, e precisavam também serem circuncidados. Você quer seguir Jesus? Ok, mas primeiro você tem que ser judeu, porque Jesus era judeu. Então, para você se converter a Cristo, você precisa antes passar pelo judaísmo. Você precisa circuncisar-se e você precisa observar as leis da Torá. Então, isto aqui era um complemento a Cristo. Mas Jesus, como nós sabemos, hoje, por causa da verdade, Jesus Cristo, ele é único e suficiente Salvador. Quem tem Cristo não precisa de complementos. Porém, a palavra de Deus, depois de Cristo, ou seja, as cartas que nós temos aqui de Paulo, de Pedro, João, essas orientações para as igrejas não se tratam de leis, de obrigatoriedades, mas são instruções para vivermos em santidade, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Então, Paulo percebe estas heresias, e então a orientação é que Tito escolha novos líderes para então derrubar estes ensinos prejudiciais para a igreja. E o versículo 12, eu vou ler aqui, o apóstolo Paulo ele usa um profeta cretense, que afirmou o seguinte, no versículo 12: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, de ventres preguiçosos. Então, a igreja estava, na verdade é que as igrejas estavam correndo perigo. Esses líderes, eles afirmavam conhecer Jesus, mas negavam no seu estilo de vida. Dado esta introdução do livro do Tito, a epístola de Paulo a Tito, quais são então as 4 lições que nós podemos extrair daqui como agentes de transformação? A primeira lição é que nós precisamos ter sabedoria e conhecimento para manter a ordem doutrinária. O versículo 9 diz o seguinte: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. A missão era de restaurar a ordem. Então, aqui a necessidade de sabedoria e conhecimento para saber o que é que está fora de ordem. Você consegue perceber quando você está ouvindo uma mensagem, por exemplo, no carro, ou assistindo uma TV,
onde tem um pregador, ou quando você lê algum artigo que se diz cristão, você consegue discernir quando aquele ensino está fora da ordem doutrinária, fora dos ensinos dos apóstolos? É importante nós sabermos, e para isso nós precisamos conhecer, estudar, para poder então ter essa sabedoria e conhecimento, para que ao ouvir alguma heresia, algum ensino que foge dos princípios de Cristo, aquilo doer os nossos ouvidos. É como um músico, como Jackson, que eu tenho certeza que quando um instrumento está um pouquinho desafinado, dói o ouvido. Varão, eu sei que dói porque dói o meu também. Dói os ouvidos. Da mesma forma, quando nós ouvimos algum ensino que não estão de acordo com as lições de Cristo, dói os ouvidos. E eu confesso que me preocupa muito quando não dói os ouvidos de alguns irmãos. E como que nós observamos isso? Por exemplo, nas redes sociais. Quando a gente vê uma publicação herege e os comentários é amém, obrigado, aleluia, e não é aquilo, né? Então nós temos que ter precisamos ter sabedoria e conhecimento para manter a ordem doutrinária dentro da nossa comunidade. São os bereanos, né? Que tudo aquilo que ouviam, eles iam lá para confirmar se era realmente aquilo, né? A segunda lição que nós temos aqui, como agentes de transformação, precisamos aprender com Paulo sobre a visão estratégica para ganharmos uma região para Cristo. Paulo escolheu Creta por ser um polo comercial, presença de muitas pessoas, riquezas, mas pobreza moral. E a perspectiva de Paulo não foi assim: nunca iremos para um lugar daquele, porque olha como eles são perdidos. Pelo contrário, ele falou assim: é lá que nós temos que estar. A visão estratégica de Paulo foi ir para o lugar que tinha autoridade, que era um polo, que tinha riquezas, não pelo dinheiro em si, mas porque ali estavam as pessoas, e que na idolatria, no sincretismo religioso, eles precisavam também de um Salvador. Trazendo para o nosso papel, né, como agentes de transformação, meus irmãos, o crente não deve ficar guardado dentro da sua casa. Nós precisamos estar no meio dos cretenses, dos aracajuanos, no meio dos sergipanos, dos cuiabanos. Nós temos que estar no meio. Nós precisamos estar inseridos na sociedade, porém fazendo a devida diferença. Porque a vida, a partir da esperança da vida eterna que temos, que chegou até nós pelo Evangelho, então nós faremos a diferença, nós iremos contagiar as pessoas ao nosso redor. Eu percebo que você é diferente, você é crente, você é evangélico, você é religioso, tem alguma coisa diferente em você, as pessoas percebem, e quem faz isso é Deus. Não é para a gente amarrar uma faixa, Jesus na testa, para dizer, não precisa, porque o Espírito faz isso. Mas, meus irmãos,
Se nós, que fomos alcançados pela graça, os nossos olhos se abriram, ficarmos só dentro das nossas tribos, que diferença faremos na sociedade? Ou, quando é que a sociedade vai perceber que existe o povo de Deus? Para isso, nós temos que estar lá. Nós precisamos estar no meio deles. Não fazendo o que eles fazem. Não. Mas sendo luz. Não sendo crente chato. Sabe? Aquele crente chato. Tudo fica com picuinhazinha. Não. Nós temos que estar lá. Fazer a diferença. Ah, você toma um álcool? Não este. Você toma um álcool? Não. Por quê? Porque fere os meus princípios. E me posicionei. Credo, nem um gole. Não, nem um gole. E está tudo certo. Toma o seu aí. Então a gente se posiciona para que haja então, para que a luz se acenda. Que as pessoas percebam a diferença. Talvez não queiram a verdade no momento da bebida. Mas no momento da escassez, no momento da dor, no momento da tristeza, eles vão lembrar de nós. Não porque nós somos melhores, mas porque nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Né? Tem um hino que nós cantamos que fala, pois talvez algum aflito brilha no meio do teu viver. Não é isso? Brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Eu acho que é isso, né, a letra? É isso? Então nós temos que brilhar aonde nós estivermos. Por quê? Talvez algum aflito nós possamos. Deus pode nos usar naquele meio. Então, assim foi a atitude, a estratégia de Paulo, a estratégia missionária de estar lá no meio para alcançar Creta, fazendo a diferença, instruindo os cristãos das igrejas domésticas, façam a diferença onde vocês estiverem, para que então Creta mudasse essa realidade de mentira em uma cultura da verdade. Né? Terceira lição, precisamos ter discernimento quanto aos perigos culturais. Zeus era um deus mentiroso e adorado que influenciou a cultura de Creta. Assim como Coríntios teve a sua fama, transformando até o nome de Corinto em um verbo de, vou corintianizar, significa eu vou praticar imoralidades sexuais. Né? Corinto era conhecido pela imoralidade sexual, Creta pelas mentiras. Então, qual é a cultura? Aliás, o que é que a cultura brasileira propaga? O que é que a cultura da minha região propaga? Mas que fere a verdade do Evangelho. Porque algo que é inquestionável é a verdade do Evangelho. Aqui não muda. Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará, disse Jesus. Então, se fere os princípios, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que instruir as pessoas que estão ao nosso redor de que pode haver perigo nestas mensagens culturais, nestas práticas culturais. Perigos, valores que ferem as verdades do Evangelho, né? Existem belezas culturais, existem. Músicas, instrumentos, existem, né? Mas, quando a cultura promove nudez, a sexualização, idolatria, bebedices, práticas agressivas, nós precisamos tomar cuidado.
e sermos agentes de transformação, né? Para que isso seja diferente, né? Precisamos então ter este discernimento quanto aos perigos culturais. E por fim, lembrarmos que o estilo de vida revela o conhecimento e o compromisso que temos com Deus. Versículo 16: no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Paulo está escrevendo aqui sobre os líderes judaicos cristãos, vamos dizer assim, né? Aqueles que estavam, na verdade, deturpando, atrapalhando a obra do Senhor, estavam atrapalhando, porque o interesse deles era simplesmente dinheiro, queriam estar lá por causa do dinheiro. Então Paulo diz aí, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Meus irmãos, infelizmente existem igrejas que são enganadas, semana após semana, diante dos olhos dela, mas não aceitam, por falta de discernimento, por falta de conhecimento. Ah, não, mas será? Mas é pastor. Será? Não, não é, não pode ser. A Bíblia diz, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Não, deixa eu ficar quieto. Mas a Bíblia, ela nos orienta a observarmos. Então, qual tem sido a atitude dos cristãos que estão ao nosso redor? A Bíblia nos dá parâmetros para nós observarmos e tirarmos conclusões. Ah, estou julgando? Não, eu estou vendo. E o que está dizendo aqui é, no tocante a Deus, professam conhecer. Falar é fácil. Professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Quais têm sido as suas obras como cristão? Vale lembrar que a porta é estreita. Lembremos também de que o espírito milita contra a carne. Há uma luta interna. Vale lembrar também que Jesus nos orientou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que eu quero dizer é que não é fácil, não é. Mas nós não estamos sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus habita nos crentes, que possibilita a mortificação da carne, a renúncia, a vitória sobre o pecado, né? Mas se a igreja, ou na igreja, eu estou percebendo pessoas que falam uma coisa, ou nem falam, mas estão praticando aquilo que a palavra de Deus aquilo que a palavra de Deus reprova, então eu preciso ser ousado e usado para santificar a igreja. E foi isso que Paulo fez. E olha que o apóstolo Paulo, ele não deu colher de chá para o Tito, não. Ele falou assim: arranca aquele povo de lá. Mas para que a igreja fosse salva, antes de se perderem com heresias
e mau testemunhos. Então, coloque líderes maduros que têm conhecimento e vá cuidar do povo. Continue anunciando a verdade, para que eles continuem aprendendo a verdade. Então, nós precisamos lembrar que o estilo de vida revela o conhecimento e o compromisso que temos com Deus. Sabedoria doutrinária, estratégia missionária, discernimento para com a cultura e cristianismo de fato e não apenas de fala. 4 lições aplicadas aqui: sabedoria doutrinária, estratégia missionária, discernimento para com a cultura e, por fim, cristianismo de fato e não apenas de fala. Amém? Ou misericórdia? Né? Então, que Deus nos dê graça para continuarmos a nossa peregrinação com discernimento, prudência, renúncia, sabedoria, para que ele possa encontrar verdadeiros adoradores na nossa comunidade, em espírito e em verdade. Em verdade. Que Deus possa nos guardar dos homens astutos, que Paulo disse lá em lá em Efésios, dos homens astutos que querem nos induzir ao erro, tudo para não permanecermos na verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós e consigamos chegar até o fim, né? Chegarmos na linha de chegada, fiéis ao nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta carta escrita há séculos atrás e que o Senhor usa para nos instruir, Pai, nos dias de hoje. Obrigado, Senhor, pelas tuas lições, pelas orientações para permanecermos fiéis ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, prudência, maturidade, edificação, para sermos testemunhas vivas lá fora, no meio de sincretismos religiosos, no meio de pessoas escravas de culturas que não agradam ao Senhor, no meio de mentiras, e que nós sejamos, ó Deus, pela tua graça, luz no meio das trevas. É a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.